Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao canal WR Filmes. Meu nome é Wesley Ramos e nessa tarde eu estou com o diretor Luffy Bolino e o produtor Denis Feijão. Eles são responsáveis pelo filme Anhangabaú, que estreia agora em Gramado no dia 17, na sessão das 5h30 da tarde. Muito obrigado por me receber, parabéns por esse longa-metragem. E eu Obrigado. gostaria de primeiro de perguntar para vocês qual a sensação de poder estrear o filme nesse Festival de Cinema de Gramado. Quem fala? Com a palavra diretor. Tá. Porra, alegria imensa, porque já tenho uma breve trajetória no Festival de Gramado, então a última vez que eu fui lá foi em 2017, foi muito importante para minha carreira poder participar e ganhar os prêmios nesse ano de 2017. Então, eu até pensei sobre isso esses dias, esse filme que a gente está mostrando agora, estreando, de alguma forma, ele também foi incentivado, o início da produção desse filme, por conta dos prêmios de 2017. Assim, foi o que deu um empurrão assim para eu e o Avancini e o pessoal da época acreditar que era possível continuar fazendo cinema. Então, poder agora voltar e estrear esse filme no Festival de Gramado é tipo uma concretização de um empurrão simbólico que o teatro, que o próprio Festival de Gramado deu, né? Há 6 anos atrás, mais ou menos, né? Então, foi um curta-metragem em 2017 e agora nosso primeiro longa. É bem simbólico, assim, é bem bonito poder mostrar o filme pela primeira vez no Festival de Gramado. É Denis? Você... Pô, para mim é uma alegria imensa, né? Eu acho que o Festival de Gramado, para quem faz cinema, é apoteótico, né? Eu comecei minha carreira há quase 20 anos atrás. Eu lembro quando eu fui a primeira vez, eu era um entusiasta, né? E poder voltar agora com um filme, né, na competitiva, um documentário, né? Acho que mais importante do que produzir documentário é poder exibir os documentários, né? E a janela do festival em Gramado é muito importante, né? Teve essa provocação do próprio Luffy, né? Para continuar produzindo cinema e eu como produtor, a gente poder estar em Gramado é uma vitória, né? Uma conquista e é um empurrão também, né? Uma força para o filme seguir a sua carreira, né? Então, Gramado é sempre um. A gente tem que vibrar por esse momento e estar feliz por exibir um filme, né, um documentário que trata dessas questões todas, né, territoriais, de cidade, de arte, né, em São Paulo, né? O Luffy é um diretor estreante e para mim como produtor é muito importante estar junto com cineastas como ele que traz a voz, né, de documentários, né, e de cinema, do cinema independente. É, e voltando à terra, né, do Luffy, né, a Porto Alegre, né, o Rio Grande do Sul. Então acho que é uma conexão, né, Porto Alegre, Rio Grande do Sul e São Paulo que deu certo e o filme está aí para mostrar isso. Bem, eu ainda não consegui assistir o filme, não tive ainda essa oportunidade, vai ser essa primeira exibição lá em Gramado, e por esse motivo eu queria que vocês pudessem dar uma introdução sobre do que o filme aborda. Pelo que eu vi, a Anhangabaú ele traz a memória artística indígena na cidade de São Paulo, e também busca dos direitos à moradia, à própria arte, e você pudesse assim, apresentar um pouco desse documentário e Sim, falar de como surgiu a o, ideia, né, para produzir esse documentário. sim, o filme Anhangabaú, ele começa em 2014, que foi quando eu cheguei em São Paulo. E aí eu pude participar do início da ocupação Ouvidor 63, que é uma ocupação artística no Vale do Anhangabaú, no centro de São Paulo. Então, esses meses que eu fiz a residência nessa ocupação foi uma época muito estimulante, assim, porque foi um fenômeno que eu nunca tinha vivido, assim, né? Ocupar um prédio, invadir um prédio e criar, morar, viver, compartilhar o espaço.
Então, a gente fez um curta-metragem nessa época, que também foi como se foi o início dessa pesquisa, né? Tanto a pesquisa temática e como também a pesquisa de linguagem, assim, do que a gente estava fazendo na época, que era um documentário, mas que também não era um documentário clássico de entrevistas, né? Era mais um documentário de observação do aqui e agora, e não do passado, mas sim do presente, né? Então, a gente começou esse longa nessa época, morando, vivendo e acompanhando e filmando, né, as coisas que aconteciam nessa ocupação. E depois de algum tempo, em 2017, após o festival, antes do Festival de Gramado e depois digamos, com mais intuito, assim, né, com mais coragem, com mais estímulo, a gente voltou a filmar a ocupação e saindo do prédio, filmando e pesquisando e se interessando um pouco sobre o que era esse território, o que era o Vale do Anhangabaú, né? Então, uma das primeiras questões do filme era sobre o que significava a palavra Anhangabaú. Então, a gente ficou filmando, observando, e eu vivia, né, eu saí da ocupação e fui para uma outra residência artística também no Vale do Anhangabaú, no Estúdio Lâmina. Então, eu morei muitos anos lá, então eu vivi isso diariamente e como cineasta tentando achar o que seria essas cenas, né? Porque era muita coisa, muitos fenômenos populares, artísticos acontecem nesse espaço. Então, a partir do momento que eu descobri que o Anhangabaú era o marco zero da cidade, que tinha uma questão indígena lá, que tinha um rio, que tem um rio que passa por baixo de tudo, muitas coisas foram brotando, né, na questão das ideias, dos desejos de cenas, né? Então, a gente começa o filme na ocupação Vidor 63, e a partir desse momento a gente entende que a ocupação é uma resistência perante ao que acontece na história da cidade de São Paulo e na história de todas as cidades, né, da América Latina, que é um processo de higienização social, de gentrificação, né? Expulsam as pessoas pobres desses lugares centrais e empurram para as periferias, e é uma eterna, constante renovação desses espaços, né? Então a gente queria registrar o presente para tentar, enfim, né, valorizar o que estava acontecendo, porque era uma coisa muito específica aquela ocupação. E, e eu não queria, de novo, fazer um filme só sobre a ocupação, que foi o que eu tinha feito em 2014, né? Então a gente se desloca dessa ocupação e vai até o Teatro Oficina, porque a gente entendeu que em 2017 estava acontecendo uma peça lá que falava sobre o que a gente queria falar, que era a memória dos territórios. Então, no Bexiga, que é um território vizinho ao Vale do Anhangabaú, a gente acompanha algumas performances do Teatro Oficina pelo território do bairro do Rio Bexiga, falando sobre a memória desse lugar, dos personagens, dos teatros e das coisas que aconteciam e que acontecem lá, que é um território de quilombolas, que é um território de imigrantes italianos, de nordestinos, né? E de pequenos comerciantes, comércio familiar, assim. Então, isso tudo nos interessava muito, então a gente acompanhou o Teatro Oficina, que luta até hoje pela construção do Parque do Bexiga, que fica ao lado do teatro. E esse território é de uma empresa privada, então eles querem construir prédios, né, enormes lá, que ia acabar destruindo toda essa constituição social que é o bairro ali, né? Então isso foi muito interessante para a gente acompanhar. Só que aí, depois de tudo isso, Ocupação Vidor 63, Teatro Oficina, a questão artística, da arte que traz essa memória que está soterrada, a gente acabou indo para o lugar que era o mais importante, que a gente demorou um pouco para entender, mas que a gente chegou, que era a questão indígena, que Anhangabaú é uma palavra tupi. Então, a questão indígena, ela se tornou fundamental para a gente concretizar essa nossa pesquisa, né? Então, a partir do momento que a comunidade Guarani Umbuiá
foi até a Prefeitura de São Paulo, que é no Vale do Anhangabaú, para protestar por direitos, a gente começou a se aproximar dessa comunidade, até que no final de 2019, início de 2020, antes da pandemia, a gente vai até o Pico do Jaraguá, que é o extremo da cidade, para acompanhar uma ocupação guarani num território que uma construtora ia devastar a Mata Atlântica para construir prédios também. Então estava tudo conectado, né? Uma disputa de território em todos os espaços, são disputas de territórios, disputa de narrativa mesmo, do que é uma cidade, de quem é a cidade. Então, os Guaranis foi o núcleo dramático perfeito para a gente conseguir chegar nesse lugar, o que é o Anhangabaú, o que é São Paulo, o que é o Brasil, né? Enfim, o que é a cidade, né? O que são esses lugares, né? Que vivem em eterna transformação e muita coisa passa desapercebido pela história. A gente não sabe o que acontece, as pessoas mal sabem que existem indígenas na cidade de São Paulo, entendeu? E aí o filme ele tem essa audácia de querer abraçar tudo isso. Foi muito complexo a montagem. Assim. A gente ficou mais de um ano editando o filme. Inclusive a gente teve o privilégio de ser analisado pela Jordana Berg, que é uma grande montadora de documentários. E ela também foi muito importante para a gente conseguir entender qual que seria essa montagem, porque a gente tinha muitos temas, então o filme era muito aberto e a gente foi afunilando até chegar nesse resultado, que são esses três blocos dramáticos, a ocupação Vidor 63, do Teatro Oficina e os Guaranis Umbuiá. Para que eu possa compreender um pouco melhor, a construção, então, do próprio filme foi por meio, da sua vivência, não houve uma pesquisa, foi a sua vivência junto com esses três grupos, gravando, enquanto tudo acontecia, e que depois o filme acabou surgindo, depois o filme foi montado por meio de de todas essas gravações. Sim, a nossa pesquisa ela já era filmada, né? Então a gente filmou muitas coisas além do que acabou sendo o filme. Dá para fazer uma série, assim, porque tem muitos assuntos, o material bruto, né? E para a gente conseguir construir uma dramaturgia coesa de um longa-metragem, foi fundamental esse tempo de edição e de mentoria para a gente conseguir afunilar e conseguir criar algo que fosse compreendido numa sessão de longa-metragem, né? Não sei se eu respondi a tua pergunta. Então, sim, seria basicamente isso. Você informou, você disse que não fez por meio tradicionais, por entrevistas, você foi pela vivência, gravando, deu para compreender. É. É, você trouxe esses três elementos, vocês uniram nesse filme a comunidade indígena Guarani, Mambia, a ocupação Ouvidoria 63 e o Teatro Oficina. Você chegou a mencionar um pouco, mas como é que você seguiu unindo esses três elementos, esses três grupos de resistências diferentes para dentro desse mesmo filme, com essa busca pela moradia e o lado artístico? Sim. O filme ele tem essa montagem que conecta os universos através de vários fatores, mas o macro seria a disputa de territórios mesmo, né? Porque, por exemplo, em 2018 teve um incêndio numa ocupação de moradia popular no centro de São Paulo, no Vale do Engabaú, bem pertinho do Vale do Engabaú. E com a queda do prédio, que foi uma tragédia, muitas pessoas morreram e nem foram notificadas, inclusive, a, a Prefeitura de São Paulo fez uma série de reintegrações de posse. Vários prédios foram retiradas pessoas, e na ocupação Ouvidor 63 não foi diferente. Eles tentaram também desligar a energia elétrica, desligar a água do prédio, e como eu morava muito perto, na mesma hora que eu fiquei sabendo que a polícia estava lá, eu já fui direto lá registrar o ocorrido. E então
o filme ele conecta esses universos através de vários fatores, mas principalmente pela questão da disputa de território, de conseguir preservar essas ocupações. Esse prédio da ocupação Vidor 63 é um prédio de 14 andares, né, do lado da polícia ali, do lado da prefeitura de São Paulo, então é uma ocupação muito simbólica para a cidade de São Paulo, e ano que vem vai fazer 10 anos já a ocupação. E a questão do próprio Teatro Oficina, né, de estar amanhã o Teatro Oficina faz 66 anos. Então, são 6 décadas resistindo uma gentrificação que é muito forte, né, na cidade de São Paulo, principalmente no centro, né? O Silvio Santos, ele é o dono desse território ao lado do Teatro Oficina, e esse território passa o rio Bexiga embaixo. Então, é uma potência natural muito forte, que há muitos anos se trava essa luta, né? O Eduardo Suplicy já está há muitos anos também nessa luta, e é difícil, né? Porque o capital, né? Quem tem dinheiro que manda, né? No Brasil, né? E no mundo inteiro, né? Então, a questão Guarani não é diferente, é a luta mais antiga, né? Uma luta secular, e a construtora Tenda, eles ocuparam uma parte do território que é a Mata Atlântica, né, que é o último resquício da Mata Atlântica na cidade de São Paulo, que eles chamam de Cinturão Verde, e derrubou várias árvores para construir esses prédios. Então, a partir do momento que a gente entendeu que os guaranis estavam fazendo a mesma coisa que a gente estava querendo mostrar através do Teatro Oficina e através da ocupação Vidor 63, a gente conseguiu entender que estava ali o filme, né? O filme era justamente sobre isso, sobre a preservação da memória, sobre a preservação do meio ambiente, sobre essas lutas todas. Então, não só através dessas disputas políticas, mas também das construções simbólicas, né? De como cada grupo se expressa artisticamente, subjetivamente, como é esses círculos afetivos dessas pessoas, né? Denis, como foi a sua entrada nesse projeto? O momento que Bom, você surgiu? eu recebi um presente, né, do Luffy, do Avancini, e de eu poder engatar meu vagão nesse trem. É, e para mim tem uma importância gigante, né, para o meu trabalho como produtor, né, de sempre tratar os documentários, né, e as questões são relevantes para a minha cidade, né. Eu sou paulista de nascimento, moro no Vale do Anhangabaú, né, então foi uma conjuntura de fatores, né, de resistência pela nossa cinematografia, né, de uma comunhão do cinema independente, de um projeto rico na temática, um cinema de observação que eu amo e que eu acredito, para poder abraçar e trazer mais força para essa cinematografia, né? De novo, vou, né, ter a oportunidade de ter um diretor estreante, né, que eu acredito com uma temática que é extremamente relevante e desconhecida, né, para o público cinematográfico e para a própria São Paulo, né? Então acho que é um filme que é um cinema que de luta, né? Um cinema que vai atrás dos espaços, né? Do mesmo jeito que os temas, né, de convergência e de disputa, a gente agora tem esse papel através da nossa cinematografia e do Anhangabaú, levar a voz dessas lutas, né, da convergência dessas lutas da cidade, né, e ocupar, né, eu acho que agora a gente está vivendo um momento muito oportuno, né, onde os documentários têm um papel extremamente relevante, né, no conhecimento e na formação da sociedade, né. Então, eu não pensei duas vezes em apoiar e trazer a minha força como produtor e agregar valor a essa produção, né, independente, né, de luta. Então, para mim é uma honra e poder estar junto com amigos, né, e agora levar o filme
para Gramado, como eu te falei, agora a gente tem uma carreira agora, né, que a gente vai estar na batalha para por filme ser exibido em outros festivais, a primeira exibição pública do filme no Brasil, né? A gente ainda acredita que o filme ainda tem uma carreira, né, de festivais internacionais e mesmo nacionais para poder fortalecer essa imagem e o filme para ele poder alcançar o circuito comercial e o circuito paralelo, né, o circuito underground que existe não só no São Paulo, mas como em toda a cidade, todo o grande centro urbano, né? Enfim, é um filme que a gente quer, né, que fala por si só e a gente quer estar junto com ele, né, para poder dar voz a isso, né, através das imagens, né, dessa observação, né, como bem o Luffy falou, né, eu acho que é um cinema de observação, né, de vivência, né, da pesquisa levada à prática, né, então isso para mim como produtor é ouro, né, é o que a gente procura, né, quando a gente não produz isso desde o início, né, e os documentários hoje, né, acho que desde sempre eles demoram, né, para serem feitos, né, esse ato entre produzir, lançar, né, cada vez mais a gente tem que brigar para diminuir esses espaços, né. Então, estou muito feliz com a parceria com o Luffy, com a Vancini, e tenho certeza que o filme tem uma carreira importante e longa na cinematografia brasileira. Que inclusive diálogo que é bastante com o filme de vocês, que ainda não foi renovado a cota de telas, tá? Em essa briga para essa renovação. O filme ainda está no período de festivais. Vocês já têm uma noção de quando que vai estrear no circuito Não, comercial? não, a gente não tem distribuidor, mesmo a gente sabendo que a gente tem as próprias ferramentas para distribuir e brigar no setor para poder difundir o filme, mas a gente ainda não está focado na carreira dele em festivais, para trazer fôlego exatamente para a gente conquistar espaço dentro do market share brasileiro que não chega a 1%, né? Então, quando eu falo quando é mais importante do que também fazer documentários, é a gente poder ter espaço para exibi-lo, né? Então, é um filme que chega num bom momento para estar nos cinemas e para dialogar, né, com os espectadores, né? Dissecar essas questões, né, que são, né, desconhecidas e relevantes, muito relevantes para a sociedade. Sim, sim. Uma pergunta, voltando para o filme, Luffy, ele tem uma inspiração no livro A Cidade Polifônica, do italiano Massimo Canevasti. Gostaria que você pudesse falar sobre essa inspiração e no que foi aplicado dentro do filme. Sim, é muito interessante esse processo de investigação e de pesquisa, porque a gente vai acumulando informações e aí quando vê surgem coisas que parece que faz todo o sentido do mundo, mas que isso só aconteceu porque a gente estava realmente nesse processo de busca, né? Então a gente estava já há 1 ano, 2 anos filmando um monte de coisa e sem saber exatamente por que filmar tantas coisas, né? E aí esse livro surgiu na minha casa, não sei como, ele estava na minha casa, alguém deixou lá, alguém esqueceu esse livro na minha casa. E esse livro fala justamente sobre isso. Ele é um arquiteto italiano e ele veio para São Paulo, se eu não me engano, nos anos 80. E, e ele é de Roma, se eu não me engano. Então, quando ele chegou em São Paulo, ele entendeu que era outra forma de entender a cidade, que não era a cidade dele. Essa cidade só poderia ser entendida através de uma polifonia de coisas, de informações, de texturas, de sonoridades, de cores. Então, essa sobreposição de elementos, de camadas, poderia gerar uma interpretação do que seria essa cidade de São Paulo. E eu achei essa metáfora maravilhosa, porque eu sempre tive, não, mas naquele momento eu estava com muitas informações que poderiam ser aleatórias. Então, eu comecei a entender que essa sobreposição de informações poderia ser a estrutura da montagem do filme, assim, não sobre um assunto específico, mas sobre universos que juntos
poderiam trazer esse desejo de dizer ou de mostrar o que seria aquele território, aquela cidade, aquele momento que a gente estava vivendo naquele lugar. Então, o, a cidade polifônica foi um argumento um argumento da linguagem do filme, assim. É, como última pergunta, eu cheguei a assistir um documentário recentemente chamado Moa, Raiz Afro-Mãe, e uma das coisas que me chamou a atenção no próprio documentário e que eu gostaria de ver com vocês também, vocês que entraram a fundo, é, numa outra narrativa, numa outra história, mas a pergunta é: por que nós temos a habilidade de esquecer do nosso passado? O que vocês, qual que é o grande problema da nossa sociedade, nós mesmos, de esquecermos ou não irmos em busca da nossa história? Sim. Então, é uma disputa de narrativas, né? Não tem como a gente saber do passado se esse passado nem nos foi apresentado, por exemplo, né? Então, o cinema, a literatura, as artes em geral, o teatro, a música, tem esse poder de evocar uma coisa que não está nos livros de história das escolas ou que não está passando no noticiário da TV. A, a, Essas histórias são marginalizadas, são soterradas, né? Então, a própria cultura indígena, o brasileiro mal sabe a riqueza, né? A quantidade de povos, de comunidades e de línguas que existem nesse território que se chama Brasil, né? É uma pergunta muito complexa, mas eu acho que tem a ver sobre isso, né? Sobre essa disputa de narrativa. Quem manda, quem tem o poder do capital, de alguma forma ou de outra, não quer, né? Não quer que se saiba a história que não foi contada, né? Então, por exemplo, uma cidade como a cidade de São Paulo, que chamam de selva de pedra, que é tudo cinza, que é cheio de prédios gigantes de asfalto e carro para tudo que é lado e poluição. Tem mais de 300 rios soterrados na cidade de São Paulo. O próprio paulistano não sabe disso, né? Então, a gente está falando agora sobre a mudança climática, de como conseguir, né, mudar o que tá para acontecer, esse apocalipse climático que está para acontecer, que já está acontecendo. Por exemplo, São Paulo agora esse ano nem teve inverno, tá um calorão lá, sabe? Tem a ver com isso, entendeu? Os rios estão soterrados, estão todos lá, entendeu? Então, como é que a gente faz? É através da informação, é através da educação, é através da cultura. É uma disputa complexa, né? E árdua, mas a gente tem esse potencial. Então, o nosso tesão é esse, né? É fazer, ter feito esse filme tem tudo a ver com essa disputa, né, de narrativa, assim, conseguir trazer pra um, para esse público que está aí, que vai poder ver o filme, que a gente espera que seja o maior possível, poder trazer, fomentar essa discussão, né, sobre essas coisas que não estão aí, não estão dadas, né, na informação convencional, né, que a gente recebe no dia a dia. Isso aí. Porra, o Luffy falou muito bem, né? Eu acho que essa petrificação, né? Esse luto, né? Da fala, né? Da memória, né? Do que o capitalismo impõe através de falsas de, de falsa da não informação, né? Da não informação da verdadeira história, né? Dos diferentes lugares, né? Do mundo, né? A gente como paulista foi o que ele falou, né? A gente que, enfim, tem um pouco mais de informação, né? E acesso a outros lugares. A gente sabe que o Rio Tietê era um rio navegar, era um rio, né? Que as pessoas nadavam, faziam, né? A própria aqui o Anhangabaú, né? Que recentemente ele foi todo petrificado, né? A voz indígena, né? A voz africana aqui de São Paulo. Então é um momento de dar voz, né? E de dar imagem, né? A luta, né? Das diversas classes, né? Que realmente fundaram o Brasil, né?
falando aqui do Brasil, né, que são os povos originários, né, os povos africanos, né, os nordestinos, né. Então acho que é cada vez mais, né, o cinema tem esse poder, como o Lu fez, e essa fala, né, para que isso seja levado às escolas, né, levado a outras formas de educação, né, e não só as tradicionais, e aqui os povos brancos, né, os brancos, o capitalismo que a gente, o que é que a gente saiba, né, e mais do que eles querem que a gente saiba, é que eles querem que a gente não saiba a verdade, né, do que da nossa história, né, do legado, né, que a gente traz, né. Então o filme tem essa voz, o filme tem essa voz, tem essa busca imagética, né, que a gente gosta, né, e é por aí que a gente tem que levar a nossa cinematografia, seja ela autoral, biográfica ou ficcional, né? Então acho que o papel nosso como realizador é trazer isso à tona para a sociedade. Bem, bom, muito obrigado, parabéns pelo filme e sucesso. Só repetindo, então, o filme estreia agora nessa quinta-feira, 17h30, no Festival de Gramados. Festival de Gramado. Isso aí.